A ilusão perigosa da bondade. A bondade é celebrada como a virtude máxima, como um valor inquestionável. Desde cedo somos ensinados que ser bom é o caminho para o respeito, para o amor, para a convivência harmoniosa. Mas o que poucos percebem é que essa bondade, quando exagerada, sem limites claros, sem uma base firme de autodomínio, pode se tornar uma armadilha silenciosa e mortal para o homem moderno. No mundo real, ser bom demais pode significar ser fraco, previsível e até mesmo alvo fácil para manipulação. Maquiavel, com sua visão crua e direta sobre o poder, e o estoicismo, com sua busca pela virtude equilibrada e controle emocional, nos alertam que a bondade não é um fim em si mesma e que o excesso dela pode minar sua liberdade, seu poder e sua essência. A verdadeira força não está em ser legal a qualquer custo, mas em saber até onde ir, em manter a firmeza diante do que o mundo exige, em controlar suas emoções para que elas não se tornem sua fraqueza. É nessa linha tênue entre gentileza e autoridade que se constrói o homem capaz de respeitar a si mesmo e ser respeitado pelos outros. Hoje você vai descobrir o lado obscuro da bondade, os riscos de ser bom demais e, mais importante, como praticar uma bondade verdadeira, poderosa, estratégica, estoica. Uma bondade que não é submissão, mas força controlada. Quando bondade vira fraqueza, ser bom é, à primeira vista, uma qualidade admirável. Mas quando essa bondade se torna uma necessidade constante de agradar, de evitar conflitos a qualquer custo, ela perde sua essência e se transforma em uma fraqueza que corrói silenciosamente sua presença e sua força. Muitos homens, querendo ser aceitos e amados, se perdem em um mar de concessões, cedendo suas vontades, suas opiniões e até seus valores para evitar qualquer tipo de confronto. Esse comportamento, embora pareça generoso, muitas vezes nasce do medo profundo da rejeição, do abandono e do isolamento. A bondade exagerada funciona como uma máscara para o medo. Medo de ser visto como rude, de ser deixado de lado, de não ser suficientemente bom. Maquiavel já dizia que confiar demais na bondade dos outros é abrir mão do controle e quase sempre levar a traições e desilusões. A mesma bondade que você oferece com sinceridade pode ser usada contra você por aqueles que percebem sua vulnerabilidade. No olhar do estoico, a verdadeira bondade não se manifesta na submissão ou na fraqueza, mas no equilíbrio e na temperança. É preciso ter a coragem de dizer não, de estabelecer limites e de se respeitar para que o respeito dos outros surja naturalmente. A bondade que não tem firmeza para se sustentar é um convite para ser pisoteado, ignorado, manipulado. Você pode até pensar que está sendo amado por sua gentileza, mas a verdade é que, quando a bondade vira fraqueza, o que você conquista é o desrespeito, silencioso, constante, corroendo sua autoestima e seu poder interior. Por isso, reconhecer que sua bondade pode estar destruindo você aos poucos é o primeiro passo para se libertar dessa prisão invisível. O estoico e a virtude da temperança. No âmago do estoicismo está a busca pelo equilíbrio, uma virtude que transcende o simples ato de ser bom ou gentil. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes dessa filosofia, ensinava que o verdadeiro domínio está em controlar os próprios impulsos, emoções e desejos, em vez de ser dominado por eles. A temperança, portanto, é o pilar que sustenta a bondade verdadeira. Quando a bondade se manifesta sem limites, sem controle, ela se transforma em um descontrole emocional que mais parece permissividade. Não é bondade se você não sabe impor limites. Não é virtude se você aceita tudo e a todos, mesmo quando isso prejudica a sua integridade. É justamente aí que a diferença entre a fraqueza e a força se torna clara. Ser estoico não significa fechar o coração,
mas cultivar uma bondade que nasce da razão, que sabe quando agir e quando recuar, que escolhe o momento certo para estender a mão e também o momento certo para fechar a porta. É um exercício constante de autodomínio, onde a emoção é reconhecida, mas jamais deixa o comando. Esse domínio sobre si mesmo é a maior forma de bondade que você pode praticar, para si e para os outros. Ao controlar seus impulsos, você evita agir por impulso, por medo ou insegurança e passa a agir com clareza, firmeza e propósito. Isso cria um campo de respeito ao seu redor que é mais poderoso que qualquer gentileza vazia. Por isso, entender e praticar a temperança é essencial para transformar sua bondade em uma força autêntica que gera respeito e não vulnerabilidade. É uma forma de amor próprio que reverbera em todas as áreas da sua vida, fortalecendo suas relações e sua presença no mundo. Maquiavel e a face estratégica da bondade. Quando falamos de Maquiavel, é impossível escapar da ideia de que a bondade por si só pode ser uma armadilha, principalmente quando usada sem estratégia. Maquiavel não condenava a bondade, mas advertia contra o excesso dela, que pode tornar um homem previsível, vulnerável e, consequentemente, fácil de ser derrotado. Para ele, a bondade deveria ser uma ferramenta, uma máscara que o homem sábio utiliza com sabedoria. Saber quando ser doce, gentil e compreensivo, e quando ser firme, implacável e até mesmo duro, é a diferença entre um líder respeitado e um simples bonzinho que poucos levam a sério. Essa ideia vai muito além do simples jogo de aparências. É uma verdadeira arte, controlar a própria imagem, equilibrar força e gentileza, se mostrar acessível quando necessário e distante quando preciso. O homem maquiavélico compreende que a virtude está na flexibilidade, na capacidade de se adaptar ao cenário sem perder a essência. A bondade estratégica não é fraqueza, mas sim uma expressão de poder consciente. É a habilidade de gerar confiança e simpatia sem abrir mão da autoridade, de conquistar aliados sem se tornar refém dos outros. É o jogo de xadrez emocional onde cada movimento tem um propósito. Essa combinação, o estoicismo que traz equilíbrio e Maquiavel que ensina a estratégia, que permite transformar a bondade em uma arma poderosa, que fortalece ao invés de enfraquecer. A manipulação. Por trás da bondade exagerada, existe uma verdade dolorosa que poucos querem admitir. A bondade exagerada, sem limites claros, acaba atraindo pessoas que querem se aproveitar dessa fraqueza aparente. O chamado cara legal vira o alvo perfeito para manipulações, para ser usado e descartado sem cerimônia. E o que parecia ser uma virtude se transforma em uma prisão invisível. Maquiavel nos alerta que a fragilidade é explorada com astúcia. Quando você não impõe limites, quando está sempre disponível para agradar e nunca diz não, se torna um terreno fértil para aqueles que querem tirar vantagem, para quem deseja controlar sem ser percebido. O estoicismo, por sua vez, ensina a reconhecer essas armadilhas emocionais e a cultivar a firmeza interior que permite dizer não com segurança. A verdadeira bondade não é permissiva, não se dobra diante da chantagem emocional ou das demandas injustas. Ela se expressa através do controle e do respeito por si mesmo. Saber impor limites é um ato poderoso e libertador. Não é fechar-se para o mundo, mas proteger-se da exploração. É um gesto que mantém a integridade, que preserva a energia para o que realmente importa. Quando você entende que a bondade sem limites é um convite para o abuso, começa a transformar sua postura. Aprende que é possível ser generoso e forte ao mesmo tempo, que a força não está em ceder, mas em manter o equilíbrio entre o coração e a razão. Como praticar a bondade com poder estoico? Praticar a bondade com poder é um desafio que exige autodomínio profundo e clareza sobre seus próprios limites.
A verdadeira bondade, aquela que transforma e constrói, nasce da firmeza emocional. Não é um gesto vazio, impulsivo ou desconectado da razão, mas uma expressão consciente da sua força interior. O homem estoico entende que ser gentil não significa abrir mão da autoridade sobre si mesmo. Ele sabe que para ser generoso, antes precisa estar íntegro, centrado e protegido contra abusos. Isso exige coragem para dizer não quando necessário, para impor limites claros sem hesitação. A empatia, nesse contexto, não é uma fraqueza, mas uma ferramenta de liderança. Ouvir, compreender e ajudar são atos poderosos quando alinhados com a firmeza do caráter. A bondade consciente cria conexões verdadeiras, mas não abre portas para manipulação ou submissão. Maquiavel ensina que o homem sábio utiliza a bondade estrategicamente. Sabe quando ser duro, quando ser brando, quando recuar e quando avançar. Essa flexibilidade inteligente cria respeito, admiração e confiança genuína, pois não há nada mais admirável do que alguém que controla a si mesmo e age com equilíbrio. Transformar a bondade em poder é um exercício diário. É direcionar sua energia para fortalecer sua mente, sua presença e sua influência sem perder a humanidade. É ser aquele que domina o próprio coração, e não aquele dominado por ele. Quando a bondade é guiada pela razão, ela se torna uma força invencível que transforma não só você, mas todo o seu círculo. O verdadeiro poder está na capacidade de amar e agir sem perder o controle. Bondade não é submissão, é força controlada. A bondade que não controla a si mesma se perde, se desgasta e se torna vulnerável. Mas a bondade que nasce da força, da sabedoria e do autodomínio é uma das expressões mais poderosas do verdadeiro caráter. Ela não é passividade, não é fragilidade, não é um convite à exploração. Ela é, antes de tudo, domínio da própria vontade e do próprio destino. Maquiavel e os estoicos nos mostram que ser bom não é um estado ingênuo, mas um ato estratégico, um equilíbrio delicado entre firmeza e compaixão, entre poder e humanidade. Essa é a bondade que respeita limites, que impõe regras, que protege o espaço interior sem abrir mão do cuidado com o outro. Você não precisa abrir mão do seu poder para ser generoso. Não precisa se submeter para ser amado ou aceito. Pelo contrário, a verdadeira bondade só floresce quando você se mantém íntegro, quando sua palavra tem peso, quando seus atos são coerentes com seus valores. Ser firme, ser estratégico, ser bom, no seu tempo, do seu jeito, com controle absoluto, é o caminho para uma vida onde o respeito não é conquistado por medo ou obrigação, mas pela admiração genuína. Essa é a força que transforma, que eleva, que liberta. Essa é a bondade que ninguém poderá tirar de você.